Hoje eu quero trazer uma palavra no livro de Jó. Você pode abrir a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, versículo 20, versículo 21 e 22. O livro de Jó é um livro falando mais sobre as experiências diárias, né? A nossa experiência diária com Deus, no dia a dia. E Jó, então, teve uma experiência, assim, marcante com Deus, né? Muito forte, né? Muito forte. E nós queremos, então, falar alguma coisa sobre a vida de Jó e também sobre o temor, né, que tinha no coração daquele homem, né, tão forte. Então, Jó, aí, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Agora o versículo 20, aí do mesmo capítulo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. O 21, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E o 22, em tudo isso Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Santo Deus, fala conosco nessa hora na Tua palavra. Nós precisamos tanto, Senhor, aprender e viver no nosso dia a dia, Senhor. Nós precisamos a cada dia, meu Deus, honrar o Teu nome, honrar o nome do Senhor. Meu Deus, é na experiência diária é que nós mostramos nossa fé, o temor ao Senhor, o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a cada dia, que Teu Espírito tenha toda a liberdade para nos conduzir, Senhor, nos desafios diários, aqueles desafios que nós temos a cada dia. Nos ajude e nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. A experiência de Jó é uma experiência muito forte, e ele perde tudo que ele tinha, né? Quando os filhos de Deus foram adorar, Satanás foi junto. E Deus falou para Satanás: tem visto meu servo Jó? Tem visto o testemunho de Jó? E Satanás falou para Deus que Deus tinha cercado ele de muitas coisas, muitos bens, né? Ele tinha tudo. Se tirasse dele os bens, certamente que ele ia blasfemar diante de Deus. E Deus então autoriza, deixa Satanás tocar em tudo o que Jó tinha, né? Então Satanás tinha a permissão de Deus para tocar em tudo. Então ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens. Era um homem muito rico, lá no Oriente era o homem mais rico, né? Tinha muitos bens, e aí ele perde tudo, mas ele não perde o temor a Deus, né? É uma experiência muito forte, porque a gente é muito apegado às coisas, né? A gente gosta daquilo que a gente tem, a gente apega às coisas, infelizmente a gente apega muito. E Jó, nada daquilo que ele tinha estava no coração dele. Então ele não perde o temor a Deus, ele teme a Deus. E ele fala: nu eu vim, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor deu, o Senhor tomou. E ter essa ideia, ter essa consciência de que tudo pertence a Deus, é a base da gente não ser materialista, né? Tudo pertence a Deus. Tudo que você vê é de Deus, tudo que você tem é de Deus. A pessoa que você mais gosta é de Deus, né? Os seus filhos, sua esposa, seu esposo, aquelas coisas que você gosta tanto, o seu carro, pertence a Deus.
E a prova maior que pertence a Deus é que se a gente morrer agora, fica tudo. Atrás do caixão não tem aquele caminhão de mudança, né? Outros falam assim, caixão não tem gaveta, né? Não leva nada, nada, nada. E prova que a gente só usa. A gente só está usando as coisas aqui da terra. Mas quem é proprietário mesmo é Deus. E Jó tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência. Então, a gente vai descobrindo que para temer a Deus, é preciso que a gente não seja materialista. A gente saiba que Deus tem tudo, tudo é dele. Dele a terra, o céu, as coisas todas pertencem a Deus, né? Então, nessa consciência, Jó, então, manteve o seu temor, seu respeito a Deus, né? Então, ele ensina que tudo é de Deus, vem de Deus. Aquilo que você comeu ontem, foi Deus que te deu. O que você comeu hoje, Deus te deu, né? A roupa que você veste, Deus te deu, né? Mas eu trabalhei. Mas você poderia ter trabalhado e não ter dinheiro para comprar o que você comprou, né? Você poderia ganhar menos e não poder comprar o que você comprou, um valor maior, né? Então, na verdade, Deus é que provê todas as coisas para nós. Deus é provedor, né? Ele nos mantém. E é interessante que Deus mantém até o injusto. Até aquele injusto, Deus mantém. Você fica pensando, mas por quê? Não, Deus mantém até o injusto. O sol brilha para todos. A chuva cai para todos, né? Então, Deus é o provedor de todas as coisas. Tudo é dele, tudo pertence a ele, né? A dúvida que às vezes acontece sobre o temor a Deus é que a pessoa acha que o temor é o medo que a pessoa tem de Deus, né? A pessoa tem um medo de Deus, assim como se Deus fosse um bicho papão, né? Como se Deus fosse assim um carrasco. Então a pessoa engana, acha que o temor é o medo, e o medo é o temor, né? Mas na verdade o temor é diferente de medo. O temor é um respeito profundo que a gente tem por Deus. É o respeito, uma admiração, uma reverência, obediência, honrar a Deus. Isso é temor, temer a Deus. E a pessoa que teme a Deus, Jó, é interessante que Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos de madrugada, né? Você levanta de madrugada para orar pelos seus filhos? Você ora pelos seus filhos de madrugada, né? Vai lá, ajoelha, Senhor abençoa meus filhos, né? Jó, ele de madrugada, ele oferecia sacrifício, e ele falava assim, talvez os meus filhos lá nas festas que eles fazem, eles reúnem na casa de um, na casa de outro, pode ser que eles fizeram alguma coisa errada lá, e eu vou oferecer sacrifício por ele, para Deus perdoar o pecado deles, né? Então é um homem que ele, hoje a igreja, ela tem o Espírito Santo, né? Hoje nós somos tocados pelo Espírito de Deus. Agora Jó naquela época, ele ouvia falar de Deus. A Bíblia não fala quem falou de Deus para Jó, quem ensinou para ele, não fala. A gente sabe que ele vivia lá em Ur, né? Lá na região do Iraque, hoje, aquela região de lá, ele vivia ali, né? Agora, quem ensinou para Jó, a gente não sabe. A igreja hoje recebe, você recebe, nós recebemos, né? Tanta gente que nos ensina, e a gente está lendo a palavra, e o Espírito Santo nos ilumina. Agora, Jó simplesmente temia Deus, fugia do mal, tentava agradar a Deus de toda forma. Então o temor, ele é diferente do medo, porque a pessoa, ela respeita Deus em tudo. Naquela hora de uma decisão, né, pecar ou não pecar, pecar ou não pecar, o temor a Deus é que te livra do pecado. Eu faço isso ou não faço, né? Será que eu vou dar vazão ao meu instinto e eu vou deixar a coisa correr? O temor é que te segura. É o temor a Deus que segura. Naquela hora, assim, não, eu
eu tenho um Deus na minha vida, poderoso, eu vou honrar o nome dEle, né? Pode estar custando muito para mim, a tentação é muito forte, mas eu vou honrar a Deus, eu temo a Deus. Não temer a Deus é respeitar, é o amor, e Deus não é o Deus que vai castigar a pessoa, né? Então o medo é uma coisa natural, é uma resposta natural, defesa do corpo, ou a mente está confusa, é um perigo real ou imaginário, esse é o medo. Agora Deus, Ele não vai impor medo nas pessoas, porque Deus vai ensinar, Deus nos ensina. O medo tira a paz. A pessoa que tem medo de que Deus seja um castigador, um carrasco, um verdugo, ela vive com medo. A pessoa que teme a Deus vive em alegria e prazer em obedecer a Deus. Tem prazer em obedecer a Deus. Ele vai viver naquele medo, será que Deus hoje vai me castigar porque aconteceu isso e eu estou arrependido? Não. Deus não castiga, Deus corrige para ensinar, né? Não para ferir. Então quando Deus está corrigindo, pode ser que seja uma correção assim forte, né? Às vezes pode ser uma correção até de dor, né? Mas tudo vai servir para levar a pessoa a voltar onde ela saiu. Se a pessoa saiu deste ponto, né, e Deus vai corrigir, às vezes até com dor, certamente que tudo isso que Deus faz é para que a pessoa volte, e não para condená-la, não para ferir a pessoa por um simples prazer de Deus, né? Não, Deus não vai fazer isso. Portanto, o temor não é medo, e Deus corrige quando precisa corrigir, é um modo que Deus tem de educar, né, a pessoa que Ele ama. Então Deus pode corrigir? Pode. Com vara? Pode. Deus pode disciplinar? Pode. Deus pode levar a pessoa a ter uma experiência ruim, assim, para a correção. Deus pode levar, né? Deus pode. E é interessante que Deus às vezes nem fala com a gente porque faz. Muitas das vezes você passa por uma situação que ninguém te conta por que você está passando. Eu já passei por isso, e ninguém conta, e Deus não fala, simplesmente Deus faz, porque Ele é soberano. Simplesmente Ele faz para te corrigir, porque Ele quer ver você bem. Então a correção de Deus pode às vezes ser dolorida, pode, mas o fim de tudo é te trazer de volta para Ele, e você voltar como você era antes. É o desejo de Deus, né? Agora o ser humano, ele vai colher sempre o que ele planta. Sempre que a pessoa planta, ela vai colher aquilo. Você plantou alface, você vai colher alface. Você plantou couve, vai colher couve. Então cada pessoa vai colher aquilo que ele planta. E aí a pessoa fica querendo colher uma coisa diferente, mas é aquilo que vai colher. Se a pessoa plantar alguns atos ruins, certamente que os resultados são ruins sozinhos, naturalmente são ruins. É porque a pessoa tem a liberdade, tem o livre-arbítrio de fazer o que bem quiser, mas a colheita é aquilo que a pessoa plantou, né? Não vai ser outra. Então sempre que Deus corrige a sua vida, me corrige, é para o seu bem. Vai usar alguém? Pode usar alguém para nos corrigir. Pode usar uma situação? Pode usar uma situação para nos corrigir, né? Deus pode fazer isso, né? Agora, interessante é que a gente vê na vida de Jó, que o temor que ele tinha a Deus, isso trouxe um resultado positivo muito grande na sua vida. Um resultado muito grande, positivo. Jó, ele viu assim, Deus fazer na sua vida muito mais do que ele tinha feito antes. A experiência que Jó teve, né, e que Deus deu para ele, depois ele vai colher tudo em dobro. Agora o temor, ele traz resultado? Traz. Teme a Deus
e você vai provar. Se você teme a Deus, você já está provando, né? Você está provando resultados na sua vida. E primeiro vamos ler então Provérbios 9, versículo 10, que é um resultado na vida da pessoa que teme a Deus, respeita a Deus, desvia do mal, tem uma admiração muito forte por Deus, né? Ele não esquece de Deus no dia a dia. Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, né? Então, é o princípio da sabedoria, é a base da sabedoria, é o temor, né? Interessante que o temor, temer a Deus, traz muitas coisas boas na vida da pessoa. Deus vai agir na sua vida, ela é considerada uma pessoa sábia, porque o melhor que você faz é respeitar a Deus, né? Salomão fala isso no final, né? Lá ele vai falar que de tudo, Eclesiastes, né? De tudo, Salomão, as experiências dele, tudo, teme a Deus, Valério mesmo, guarda os seus mandamentos, né? Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos. Então, Salomão descobriu isso, com toda a sua experiência, né, de riqueza, de tanta coisa, né, e ele vai chegando à conclusão, assim, para tudo é vaidade, ou o sol nasce, o sol se põe, a chuva vem, aguaceiro, e depois seca tudo isso, mas no final de tudo, teme a Deus, né? Teme a Deus, é o básico, né? Então, é um princípio muito importante na vida do cristão. Provérbios 19, versículo 23, né? Aí também é uma promessa aí para quem teme ao Senhor. Interessante que temer a Deus é no dia a dia, viu? É experiência diária, experiência no seu trabalho, experiência na sua casa, é experiência onde você vive, onde você anda. Temer a Deus é no dia a dia, né? É nos relacionamentos com as pessoas, com os vizinhos, com os empregados, com os patrões, com todos. Temer a Deus é qualquer instante da nossa vida, né? Provérbios 19, versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. A promessa é bonita, não é? Ele fala livre de problemas. Essa tradução, ela fala, é interessante. O temor do Senhor conduz à vida, da vida. Quem o teme pode descansar em paz. O medo tira a paz. O temor traz paz. Traz paz, né? Porque Deus ama aquele que o teme, o que o respeita. É como se fosse assim, Deus vai estar na sua vida, no seu dia a dia, quando você o teme, né? Vai estar com você, andando com você, no dia a dia, quando você o teme, né? Vida, e a tradução que eu li, não visitará o mal, ali está livre de problemas, né? A tradução que eu li na minha casa é, não visitará o mal, não vai visitar você, não vai chegar na sua tenda, se você teme a Deus, né? E Provérbios 16, versículo 6, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor, o homem evita o mal, né? Traz obediência, quem teme a Deus, né? A pessoa teme a Deus, ele será um obediente, ele vai estar obedecendo a Deus no seu dia a dia. Também vamos ler Provérbios 10, versículo 27, é uma promessa que eu não sabia, e eu, preparando o que eu ia falar, eu descobri, Provérbios 10, 27, o temor do Senhor prolonga a vida, né? Prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada, quem não teme a Deus, né? E a gente sabe que quem honra pai e mãe vive muito, não é isso?
A palavra de Deus nos ensina que quem honra pai e mãe vai viver muito sobre a terra, né? Os mansos herdarão a terra, vão viver muito. E agora, a gente descobre que o que teme ao Senhor tem vida prolongada, né? Vai viver muito, né? Jó provavelmente viveu 220 anos, mais ou menos. O que eu pesquisei, mais ou menos 220 anos. A Bíblia não fala a idade dele quando ele teve essa experiência forte, quando ele perde os seus bens, perde os filhos. A Bíblia não fala a idade dele até ter essa experiência, mas fala que depois dessa experiência, ele viveu mais 140 anos, né? 140 anos depois que ele passou pela experiência. Então, provavelmente, ele estava aí com uns 60, 80 anos, porque ele tinha muitos filhos, né? E aí, provavelmente, ele viveu 220 anos, mais ou menos, né? Então, temer a Deus aumenta os dias. Quer viver muito? Quer viver, né, 90, 100 anos? Teme a Deus, né? Honra a Deus na sua vida, e Deus vai prolongar os seus dias. E depois, para terminar, nós vamos voltar aí no livro de Jó, já lá no capítulo 42, do versículo 5. Jó teve essa experiência toda, né? Aí o livro vai falar muito sobre os seus 3 amigos, uns amigos que davam os conselhos assim, mais ou menos, né? E às vezes ele ficava triste, né? Mas eram amigos, porque esses 3 homens que estavam vivendo com Jó, eles ficaram 7 dias com Jó, triste, eles não falavam uma palavra. Jó lá perdeu tudo, doente, coçando com caco de telha as feridas do corpo, a sua mulher praguejando lá, e os 3 amigos dele não falavam nada, 7 dias sem falar nada, 7 dias ali, parado. Ele estava também sofrendo com Jó, né? Apesar de que eles falaram muita coisa que não deveria falar com Jó, mas ele estava com ele ali, estava ali triste com ele, né? Então, a gente vai ver agora, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois que ele teve essa experiência de perder tudo, aí ele fala, agora os meus olhos te vê. Eu conhecia só de ouvir falar, eu ouvia falar sobre o Senhor, mas os meus olhos te vê. Agora, olha a experiência, uma experiência para ver Deus no sofrimento, né? No Novo Testamento a gente vê Pedro aconselhando que você regozije na tribulação. A tribulação produz paciência, experiência, assim a Bíblia nos ensina, né? Mas Jó viu Deus no sofrimento. E às vezes eu fico pensando assim, que tem muita gente que, às vezes nos dias de morrer, na véspera da morte, vê Deus, né? Às vezes na hora da morte, vê Deus. Às vezes precisa passar por uma experiência, para algum conserto na vida, né? A gente fica pensando assim, por que fulano sofreu tanto para morrer, né? Por que aquela pessoa estava com câncer e sofreu. A minha sobrinha, né, a mãe morreu com 4 anos, com 11 anos o pai morreu, e aí ela veio morar comigo, né? E sofreu muito para morrer. A mãe morreu com insuficiência renal, o pai com câncer de próstata, ela morreu com câncer no seio, do seio passou para o pulmão, e faleceu e sofreu muito, né, Valéria? Muito. E eu fiquei pensando assim, ela teve experiência com Deus, uma experiência profunda com Deus, muito boa com Deus, mas sofreu, né? E aí fiquei pensando, por que isso, né?
Mas Deus sabe das coisas. Tem gente que vê Deus no sofrimento. Tem gente quebrantada que não precisa nem sofrer para ter uma experiência com Deus naquela hora que precisa. Mas tem pessoas que precisam, às vezes, passar por um momento difícil para ele consertar, para ele ver Deus, para ele consertar as coisas erradas na sua vida. Precisa de passar. E a gente fica pensando, Deus é carrasco? Não, Deus ensina, Deus disciplina, Deus quer o bem, Deus quer o conserto, quer ver a pessoa de volta lá de onde ela saiu. E a vida espiritual dessa minha sobrinha passava num momento assim, meio difícil, passava. E pode ser isso, Jó 42, versículo 5, ele passa então, depois da experiência, a ver Deus. Antes ele só ouvia falar de Deus, alguém falava para ele, e agora ele tem uma experiência com Deus forte. E aí o versículo 16, aí do capítulo 42, depois disso Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos, os descendentes deles, e até a 4ª geração, viveu tanto depois, depois o 17, então morreu em idade muito avançada, aí segundo os estudiosos, mais ou menos 220 anos, por aí, e fala que as suas filhas eram as mais bonitas, lá do Oriente, tudo o que ele tinha antes, Deus deu para ele depois, muito mais do que ele tinha, e aí você pode estar cheio de interrogação aí, perguntando assim, será que ele foi o psicólogo? Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, será que ele teve um conselho de alguém mais experiente? Será que essa marca da perca na vida dele ficou lá toda a vida? Será que Jó era feliz depois de perder tudo? Jó era feliz, Deus abençoa muito, muito mais, e era um homem feliz, portanto ele vive muito, ele não era uma pessoa cheia de traumas, de dificuldade para tocar a vida, e não era esse homem, era um homem feliz. Então, ele nos ensina que temer a Deus é o remédio, ainda mais nos dias de hoje, O povo ensina a gente tanta coisa hoje, você tem que consumir tanta coisa, você tem que fazer isso, tem que ter isso, você só vai ser feliz se você tiver, Se você não tiver aquele carro lá, você não é feliz. Você não tiver aquela casa lá, você não é feliz. Você só vai ser feliz se você, for famoso igual que cantou. Tudo isso o mundo nos ensina. Na verdade, a felicidade não é isso, Não está nisso. A felicidade está no Senhor, Temer a Deus, desviar do mal, Jesus, ele é o príncipe da paz, Príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. É Ele que vai trazer essas coisas para a gente, Traz algum bem para a pessoa possuir? Traz alguma coisa, um sentimento bom? Traz. A gente não pode negar isso, O conforto é bom, todo mundo quer conforto. Eu quero dizer que a felicidade genuína não está nisso, A paz não está nisso, a paz está em Deus, Está do lado espiritual, a paz está do lado espiritual, Essas coisas são daqui, trazem conforto, isso é muito bom, tal, mas a paz está do lado espiritual, está lá na nossa mente, no nosso coração, a paz está aqui, É como aquele pássaro que fez um ninho lá na rocha, perto do mar, lá, e vinha as ondas, e quebrava lá na rocha, lá pertinho do ninho, e o pássaro lá quietinho no ninho, e ele sabendo assim, essa onda não vai alcançar meu ninho aqui, vou ficar aqui quietinho, A paz é basicamente isso, eu estar no Senhor, e sabendo que
estou bem nele. Isso é o melhor que eu tenho, né? Estou sossegado no Senhor. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, né? Ele que me dá, né, essa alegria interna, essa paz interna, espiritual. É Ele que me dá, né? E as outras coisas Ele vai acrescentando no dia a dia, né? Amém, irmãos? Fica para você essa palavra, para você meditar aí, né? Pensar bem sobre ela. Vale a pena temer a Deus, né? Além de valer a pena, não tem outra coisa a fazer nessa terra, a não ser temer a Deus, respeitar a Deus. Não tem. O resto, tudo é passageiro. Teme a Deus, é o melhor. É o melhor que tem, né? Não é que está tendo, não, é que tem. É só esse, né? Temer a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Seu nosso Deus, nos abençoe, Senhor. Que essa palavra, ela esteja falando no nosso coração a cada dia. Que essa palavra, Deus, nos ensina a cada dia. Que só o Senhor merece louvor, honra, glória, adoração, respeito. Só o Senhor merece. O Senhor é nosso Deus, a nossa força, nosso socorro bem presente, na angústia, na perturbação, na tribulação, nos desafios, nas dificuldades. O Senhor é nosso Deus, é o Senhor que está conosco. Nós agradecemos, Senhor, pela sua palavra, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém.